Olá, que bom estar aqui com você mais uma vez em nosso programa Ser Presente. No nosso vídeo de hoje vamos conversar com Mineia Elga, ela que é terapeuta holística, coach transformacional e consultora empresarial. O nosso bate-papo vai girar em torno da física quântica e também de uma abordagem desenvolvida por Mineia e mais duas terapeutas dentro do grupo Quanto Amor, chamada de Cura Quântica. Seja bem-vinda, Mineia. Muito obrigada, Ronaldo. É um prazer, uma alegria estar aqui fazendo parte do programa Ser Presente. E que bom que você atendeu o nosso convite. Mineia, fala pra gente como começou esse seu interesse pela física quântica, por essa abordagem quântica. O interesse iniciou-se muito antes da física quântica ser um recurso de estudo na minha vida. Começou com o interesse em pensar os aspectos do corpo físico, mental, espiritual na vida, né? Então, desde muito cedo eu tinha um propósito que era me desenvolver como uma pessoa. Sempre tive isso muito claro para mim, onde eu estivesse atuando, seja na minha família, seja no meu trabalho. Essa perspectiva de ser um ser aqui, nessa existência, e que tem um propósito, e que esse propósito ele pudesse não só servir a mim, mas também poder propagar e poder colaborar e contribuir com outras pessoas, com a coletividade, com o planeta. Então, uma compreensão desde muito cedo desse lugar no mundo, né? Qual é o meu lugar no mundo? Então, a partir disso, esse interesse foi abarcado por um processo de estudos do meu desenvolvimento espiritual. Então, eu comecei a investir nisso em 2001, mais ou menos, e eu tive a grata surpresa de, nesse processo de estudo, conhecer a física quântica. Conhecer a física que deu, a partir da sua ciência, de uma contemporaneidade, de uma nova perspectiva sobre o que é energia. Então, falar de espiritualidade, não é? Falar sobre forças da natureza, sobre os elementos da natureza, sobre esse processo de desenvolvimento, passou por algo em que a ciência começou a estar à disposição da espiritualidade. A gente sabe que existem muitas tradições em que a energia, a compreensão de energia, de natureza, de integralidade, há milênios, como acontece no Oriente, já é algo cultural, algo introjetado no viver das pessoas. No Ocidente, isso é muito ainda recente. A gente tem bebido nessas tradições, nessas fontes culturais, para nos integrarmos à natureza. Com a física quântica, ela pôde justamente aproximar esses universos que no Ocidente são separados, tendem a trabalhar com um modelo de física mais cartesiano, olhar positivista sobre a ciência, sobre tudo precisa ser separado, corpo e mente, espírito, nada disso dialoga. A física quântica, ela trouxe essa possibilidade, porque ela é a física das possibilidades. Sim. A partir da física quântica, a gente pôde ter a clareza de que antes que tudo era matéria, só matéria, agora eu tenho frequência, eu tenho energia, eu tenho vibrações. Então eu tenho um mundo atômico que ora ele se manifesta como energia, como ondas, ora se manifesta como partícula, ou seja, como matéria. E esse fundamento em que o observador é o grande diferencial nesse processo, ele fez toda a diferença, porque ele mostrou que nós podemos ser co-criadores da nossa realidade. Como seria essa co-criação? Como é que funciona a física quântica do ponto de vista mais prático para quem está nos assistindo entender um pouco? Nós temos níveis de consciência. A gente pode pensar que existe um conjunto de probabilidades de qualquer evento acontecer. Então, o evento que acontece, que eu imagino que eu possa ter uma vida mais saudável, por exemplo, eu quero ter uma vida saudável. Então, esse conjunto de probabilidades de ter uma vida saudável, ele existe. Agora, o nível consciencial que você vai trabalhando, que você vai observando a sua vida, o seu viver, ele pode ser a referência para você dizer, sim, eu estou tendo uma vida saudável, eu estou
ancorando a onda que era uma intenção, ela passa a ser uma realidade. Ela passa a ser vivida, vivenciada, experienciada. Então, a física quântica traz essa possibilidade de você, no seu viver, a partir de níveis de consciência que vão sendo acessados, você promover os saltos quânticos na vida. Que aí é uma forma de você falar sobre cura quântica. Então, às vezes as pessoas têm muitas dificuldades na sua vida. A gente tem uma proliferação de doenças como depressão, como pânico, ansiedade. Então, se eu falar à luz da física quântica, é como se eu dissesse o seguinte: eu tenho uma frequência que ela está com uma ondulação mais acelerada ou mais lenta, digamos assim. Então, a depressão, se a gente fosse analisar a onda, ela é uma onda completamente fraca, desacelerada. Se você for para a ansiedade, ela tem uma aceleração maior, mas também ela está na desarmonia. Ela vai de um lugar para o outro, para os extremos. E a ideia que a gente traz dentro dessa harmonização é essa onda ela ser uma onda harmônica. Ela não ser uma onda muito... Como se a gente tivesse um eletrocardiograma, né? Com aquelas ondas lá, né? Sobe, desce. A gente pensar que elas são mais suaves, elas são mais... Ela pode aumentar o gradiente dessa frequência com a intensidade, com ondas mais próximas, ela é completamente sutil e harmônica. Minéia, explica um pouco como é o trabalho de vocês, como surgiu também, como é feito esse trabalho de vocês no grupo Quanto Amor. No início dos anos 2000, nós começamos a estudar esse desenvolvimento espiritual à luz da física quântica. Em 2007, eu, Naqueida Lima e Mônica Costa, nos juntamos para aprofundar esses estudos. Fizemos um trabalho para a aplicabilidade da física quântica em situações de saúde. Saúde física, saúde emocional, mental, entendendo saúde espiritual como esse estado de equilíbrio. Nesse momento, fundamos o Quanto Amor e a partir das nossas experiências, das nossas práticas, das nossas aplicabilidades em vários campos da vida, nós, seja em nível individual, relacionamentos, casais, famílias, coletividade, negócios, a gente foi sistematizando um método que a gente denominou Quanto Amor. Vocês desenvolveram um método próprio. E o grande diferencial desse trabalho é que o processo de harmonização daquela frequência que eu falava, não é? No estado de harmonização, de alinhamento energético, ele acontece pela via do amor. Então, se eu tenho um no quanto como um estado de desarmonia e um quantum como um estado de harmonia, para eu sair desse estado para esse, a gente tem o amor como um processo de conexão. Então, o amor como essa conexão, não como um amor romântico, um sentimento que as pessoas, né, tendem a achar, mas sim como uma conexão. E o amor no sentido da saúde, né? De que há saúde, né? De que há harmonia. Que há a integração, a ação. Exato. Então, é muito comum, a gente no dia a dia, no consultório, recebe pessoas com várias demandas, com várias queixas e com várias necessidades, não necessariamente problemas. Tipo, você pode ter pessoas que chegam com um quadro de depressão, que é muito comum, com bipolaridade, pânicos, fobias. A gente também tem casos de pessoas que querem simplesmente passar num concurso, que querem ascender profissionalmente, que querem se sentir autorrealizadas no campo profissional ou em todas as dimensões da vida. As pessoas chegam com demandas, sejam desarmonias ou processo de adoecimento, que o adoecimento hoje é tratado como o sintoma. Mas pessoas chegam com uma perspectiva também de ascender profissionalmente, de fazer uma mudança de carreira, de estudar para um concurso. Então, essas situações, elas são exigentes dentro dessa dinâmica de vida. Então, dentro do nosso método de trabalho, o amor é esse gradiente de energia que vai gerar a propulsão de transformação dessa pessoa naquele aspecto. Então, o que significa a cura quântica nesse momento, dentro do nosso trabalho? Significa você promover um estado sustentável de fortalecimento interior, em que a pessoa aprende a lidar
com a sua própria energia, com a energia do ambiente, com a energia das situações do dia a dia e com aqueles processos que vão gerando o desconforto, a insatisfação. Então, quando alguém chega doente, eu tenho enxaqueca. A enxaqueca é um sintoma. Isso. Então, dentro do trabalho da cura quântica, a gente vai trabalhar a origem. Então, quando a gente vai trabalhar a origem, onde está sendo o fator gerador dessa desarmonia? Então, o reconhecimento que existe um sintoma é necessário, a gente integra essa informação dentro do trabalho, mas a gente vai trabalhar o processo de alinhamento energético para que esse fluxo vital ele se restabeleça, essas ondas que estavam, digamos, oscilantes ou frágeis ou muito elevadas, ela possa encontrar um lugar de harmonia interior. E o nosso trabalho é um trabalho em que a gente fortalece a autonomia, entendendo que dentro da física quântica, se você é o observador e você pode gerar qualquer situação favorável à sua vida, ao seu bem viver, então você é a co-criadora da sua realidade, você é o co-criador da sua realidade. Então, o nosso trabalho é um trabalho em que de alinhamento, de harmonização, de fortalecimento desse campo energético no campo físico, mental, espiritual e emocional. Então, o trabalho ele é amparado com essa frequência do amor. O amor como um processo de alinhamento desse ser. Esse ser evolutivo, esse ser que tem essa potência transformadora dentro de si e que ele pode, a qualquer momento, e a partir de uma orientação do nosso trabalho, ele vai acessar recursos internos que ele já tem, ele vai expandir aqueles que ele precisa expandir e aprender novos. Então o processo é contínuo, o processo é precioso. Esse ser que chega até nós, essa pessoa que chega, ela é muito preciosa. E nesse momento é quando ela tem a oportunidade de aprender, se desenvolver e transformar uma realidade em que ela é autônoma, ela é co-criadora e ela é sustentadora de um viver mais qualificado. Que ótimo. Minéia, como você percebe que o seu trabalho, a abordagem do Grupo Quanto Amor, favorece a qualidade da presença das pessoas que vão procurar o serviço de vocês? Ronaldo, eu considero que esse é o fundamento do nosso trabalho. A qualidade da presença significa eu estar aqui e agora. É muito comum os processos que a gente enfrenta, seja dentro de uma empresa, seja num relacionamento, o para fora. Sempre as demandas são muito externas. Quem está nos assistindo, muitas vezes se vê muito bombardeado por informações. Às vezes pessoas desenvolvem estados de pânico por notícias que são veiculadas, geram terror, geram um estado de medo. Então, no momento em que você exercita e aprende a lidar com essas energias externas, com essas informações, você exercita essa presença. Agora, tem algo muito importante nisso, dentro da terapia quântica, dentro do nosso método, é que esse processo ele é realizado por nós no momento que a gente faz uma anamnese, em que a gente faz a leitura energética dessa pessoa. Esse trabalho é feito desde o início, quando ela chega ao nosso consultório. É um conjunto de informações, porque na quântica, toda a memória, todas as informações do ser estão contidas nesse campo energético. Não é? Então, essa é algo importante a se dizer para o público. Então, nesse momento, quando a gente está trabalhando com esse processo de atendimento, com esse processo de fortalecimento em todos esses planos da vida, em todas essas dimensões, eu posso dizer a você, quando essa pessoa chega e já faz esse movimento de reconhecimento que precisa de apoio, de ajuda, ela já começou o processo de cura. Um processo de cura, inclusive amoroso. É um nível de consciência que está sendo despertado naquele momento, e a partir do momento que ela começa a fazer investimento nessa transformação pessoal,
algo, algo que vai ser um divisor de águas no seu viver. Agora, esse divisor de água, ele é sustentado por uma intenção, que aí dentro da física quântica a gente tem os campos de intencionalidade, mas ele é sustentado por um agir. Ou seja, qual a minha atitude diante da vida? Qual a minha atitude no meu estado de presença aqui agora? Então, como é que está a qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções? Como é que está com o meu corpo? Eu estou sendo relapso, eu estou... a alimentação não está adequada. Eu estou apenas reagindo, né, ao que vem de fora. Isso. Quando você traz essa imagem do agir, há uma autonomia aí, né? Isso. Então, ela tem a intenção, ela tem a ação sustentadora da intenção. Mas tem algo que faz toda a diferença, que é a integração. Isso. Então, essa integração é o estado de presença. Então, um exemplo seria, eu vou estudar para um concurso, minha intenção, então eu busco apoio para que eu possa ter um melhor resultado, para que eu possa estar preparado no nível mental, mas no nível emocional, no nível espiritual. O meu corpo físico está preparado para... Isso. Então, muitas pessoas, elas só se preocupam em estudar o aprendizado cognitivo, mas não estão preparadas em outras dimensões. Então, no momento que ela intenciona, em que ela age, ou seja, ela estuda, ela cuida do corpo, ela cuida da alimentação, ela cuida do seu emocional, ela cuida da sua espiritualidade, ela vai se integrando, né? Ela vai se integrando. Só que a integração, nesse momento, ela vai acontecendo com as práticas, com exercícios, como ativação quântica, com uma meditação, como exercícios de respiração, com uma música que você pode colocar, em que leva você para um outro estado. Então, essa integração, a coerência cardíaca, que é um trabalho que a gente desenvolve, aplica dentro da coerência quântica, digamos assim, em que a respiração é o ativador dos recursos de amor que estão vibrando, é uma frequência. Essa conexão ativada pela respiração, ela é geradora de integração, de criatividade e de presença. E como funciona essa coerência cardíaca no apoio à cura quântica? Ele está dentro do processo do trabalho. A gente desenvolve essa aplicação da coerência cardíaca dentro da aplicação da cura quântica. Então, a condução, ela sempre acontece por meio da respiração, em que a respiração, ela modifica o estado de coerência cardíaca. A coerência cardíaca é essa mudança de estado vibracional do coração, desse plexo, né, que a gente chama do cardíaco, em que ela vai equilibrar todos os batimentos cardíacos, toda a aceleração fisiológica. Ela tem uma função fisiológica real que gera tranquilidade, pacificação, serenidade, mais confiança. Pessoas que às vezes estão muito turvas, os batimentos cardíacos estão completamente descompassados. Então, no momento que você respira, você traz a presença. Entendi. E aí a coerência cardíaca, ela entra em sintonia, em ressonância com o mental, a partir do momento em que você também intenciona pensamentos positivos, memórias saudáveis, memórias agradáveis. Essa frequência, essa ondulação entre a frequência do cardíaco, que é o nascedouro de tudo, entrando em ressonância com o mental, ela gera coerência cardíaca. E é um estado transformador, porque é um estado de presença plena. E a gente tem visto isso na prática, sendo aplicado em várias situações no consultório, e ele é respaldado pelo Instituto do HeartMath na Califórnia, que há quase 30 anos se dedica a estudar patologias cardíacas, todas as questões ligadas ao coração. E isso tem se propagado, isso tem ido para os consultórios médicos, já tem pessoas também que já estão trabalhando com a coerência cardíaca, e isso tem fortalecido o trabalho de terapias integrativas, né, como um recurso muito poderoso de autocuidado, de geração de bem-estar e qualidade. Então, é algo fácil de fazer, é prático, a gente ensina no atendimento,
a ideia que é de autonomia, Sim. não é? A gente aplica, mas a gente ensina como fazer, como trazer isso para o seu cotidiano, porque essa é a ideia. Digo, você passa 45 minutos a 50 minutos comigo num consultório, você sai bem. A gente não tem a menor dúvida disso. Sim. Os relatos, os depoimentos sinalizam sempre isso. Mas e depois? E as outras horas do dia? E os outros dias? E os outros dias, não é? Então, no momento que você aprende recursos internos, reconhece o que você já tem e você aprende novos, você se sente mais em fluidez da vida, ela passa a acontecer. A pulsão da vida se manifesta, ela acontece. E tem uma coisa que isso vibra muito fortemente dentro do ser, é que ele entra nessa ressonância da coerência cardíaca, desse estado interno, com a gratidão, com o amor, com o perdão. Então são frequências necessárias ao viver, que gera pacificação, que gera presença e que também elas se propagam. A partir das pesquisas da coerência cardíaca, a gente verifica que a quantidade de energia elétrica que é gerada pelo coração, ela chega a ser 40 mil vezes, a 60 mil vezes maior do que o cérebro. Quando esse campo magnético é gerado, ele é 4 mil a 5 mil vezes maior que o cérebro. Quando esse campo magnético ele está em sintonia, ele está sendo vibrado, essa frequência está atuando, significa que essa pessoa tem um campo medido de raio, de diâmetro de 3 metros. É aquilo que a gente às vezes diz assim, fulano, a pessoa tem uma energia tão boa, eu quero estar perto dela. É um campo que está sendo energético que é criado. Então tem pessoas que repelem, que dizem assim, não quero. Então essa ressonância saudável entre o coração, essa frequência elevada do coração com o mental, ele é esse estado de presença, que pode ser utilizado todos os dias. As nossas ativações quânticas, a gente no Quantum Amor faz ativação quântica, toda segunda-feira se é lançada uma frase afirmativa que ela tem uma frequência. E essa frequência, ela ressoa com as meditações que a gente faz, ela entra em ondulação com o que está sendo proposto no mês. Então, todos os meses a gente faz meditação de cura quântica com um tema específico e a gente passa o mês todo distribuindo isso para as pessoas pelo Facebook, pelo WhatsApp, expandindo essa frequência. Ou seja, no seu dia a dia, você pode usar isso para elevar esse gradiente. Vê um pensamento ruim, vê uma situação, uma angústia, esse é um recurso que você pode utilizar a seu favor. Muito obrigado por sua presença no nosso programa Ser Presente, Mineia. Tem algum recado que você queira dar no final dessa entrevista? Eu queria dizer a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que se autorize a iniciar um 2018 transformador. Nós temos uma grande oportunidade de todos os dias, você tem essa oportunidade de todos os dias fazer esse dia melhor, fazer um viver melhor, com simplicidade, com tranquilidade, se apoiando em quem realmente pode promover esse estado de desenvolvimento interno. Então, ser presente é esse exercício diário, é o estar aqui agora com essa inteireza. E essa possibilidade de transformação, ela é diária, ela é contínua, ela é constante. Eu convido você a fazer parte desse processo conosco. Gratidão a vocês. Pois é, esta era uma das novidades que eu queria compartilhar com vocês. A partir dessa entrevista, todo mês nós teremos sempre alguém aqui compartilhando o seu saber, compartilhando o seu trabalho, né? Seja terapêutico, seja em qualquer área que interesse de fato a qualidade da nossa presença, né? Que contribua para a qualidade dessa presença. Fique bem e até o próximo vídeo.